dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, eu até pediria que você não ficasse concentrado na apostila, porque vocês vão ter 3 propostas para estudar Atos. O que está escrito na apostila, o trabalho que você vai subtrair do livro através da Bíblia, livro por livro, sobre Atos, não é? Que aí é uma outra perspectiva ou visão, certo? E também, dentro disto, a minha fala, que eu hoje vou fazer uma aula expositiva de Atos, mais voltada ou direcionada para o início da igreja cristã. Então seria a história do cristianismo primitivo, certo? Como que iniciou esse processo? O processo do cristianismo primitivo, eu começo a olhar e a detalhar ele lá na plenitude dos gentios, ou a plenitude dos tempos, certo? O apóstolo Paulo falou sobre isso em Gálatas, a plenitude dos tempos, a plenitude dos gentios. Quando ocorre ou como inicia esse momento? Esse é um fenômeno praticamente histórico que ocorre. Quando ocorreu a diáspora judaica, que essa diáspora judaica é a dispersão dos judeus, ainda resultado do cativeiro babilônico. Porque quando a última leva de judeus que estão regressando da Babilônia para Jerusalém, certo? Com a pessoa de Zorobabel, que é o último a levar, o último líder a levar um grupo de judeus em regresso a Jerusalém, alguns ficaram na Babilônia, porque já tinham contraído família, casada com pessoas ou mulheres oriundas daquela região, e já estavam praticamente, até alguns, absorvidos pelo sincretismo religioso que ocorria dentro da Babilônia, e até um politeísmo, porque lá tinha templos a Ísis, né? Templos a Isar, templos a vários outros deuses que eram adorados, né? Ázera, e assim vai, outros deuses que tinham ali dentro do contexto da Babilônia. A própria imagem dos imperadores, que é como Nabucodonosor, que foi um que levantou a imagem para ser adorado. Então o que ocorre? Alguns judeus ficaram ali, e automaticamente, com o passar do tempo, foram ocorrendo uma dispersão dos judeus, chamada a diáspora judaica. E essa diáspora, ela vai se espalhar pelas regiões da Palestina. E ali na Palestina havia os gregos e os helenistas. Quem eram os helenistas? Eram justamente aqueles gregos que foram espalhados lá na região onde tinha judeus para vir a emancipar e expandir a cultura grega dentro do contexto da Babilônia, de Israel, da Palestina, para que a cultura grega se tornasse a cultura oficial e automaticamente o idioma, o grego, fosse o idioma oficial daquele primeiro momento, daquele primeiro momento da história da liberdade, vamos dizer, da liberdade, né, política que estava ocorrendo a partir do governo de Alexandre, o imperador Alexandre o Grande. Então, nesse momento, os gregos, que eram denominados gentios, e alguns palestinos, oriundos de Israel, e judeus da diáspora,
constituíam toda aquela parte ou aquela gleba de território geográfico aonde inicia o cristianismo. Então o cristianismo vai iniciar em meio a uma sociedade diversificada, culturalmente, socialmente e etnicamente, porque havia gentios, havia judeus, havia gregos, havia romanos. Por isso havia a política grega romana, a cultura grega romana, porque Roma era o império. E justamente nesse período que vai iniciar a igreja, Calígula, que é o imperador de Roma, vai instituir Herodes Antipas, que era um dos filhos, neto de Herodes o Grande, que mandou executar os primogênitos na época de Jesus. Este vai ser instituído por Calígula rei, com autonomia. E automaticamente isso vai gerar uma questão de uma independência política de Roma. Mas Roma ainda tinha uma certa influência cultural, religiosa e também política. E aí começa o movimento denominado cristianismo, que para os judeus era uma seita herética, o cristianismo. Por quê? Porque divergia dos princípios da lei. Porque o judaísmo estava preso a quê? À observância da lei. E os judeus tinham uma prática religiosa voltada a uma tradição de observância total da lei. E os gentios agora, e alguns judeus que estavam vindo para o cristianismo, seguiam ao Evangelho, seguiam a Cristo, seguiam a uma nova perspectiva de religiosidade que confrontava o judaísmo. E esta era absorvida por gentios, que esse povo gentios, para os judeus, eram estranhos, ou seja, estrangeiros. Não era a raça eleita, não era o povo eleito, não era o povo da promessa. Então, era muito estranho para um judeu esse movimento, porque esse movimento era preenchido por maioria, ou a maior parte, gentios. Alguns judeus, e esses judeus que estavam dentro do cristianismo, considerados rebeldes, pelos próprios judeus, considerados pessoas que estavam traindo a própria religião de Israel e se tornando cristão. Aí o cristianismo começa também fora de um contexto político, porque o judaísmo tinha alguns contextos políticos, como grupos políticos, como fariseus, que era um grupo religioso com alcunha política, que era aqueles que tinham a prioridade de observância extremada da lei, da tradição. Os saduceus, que era a classe da elite, que predominava a clãs da elite, dos fidalgos, dos ricos, dos nobres, que estavam dentro do contexto do judaísmo, mas eram contrários a algumas doutrinas chaves, como a ressurreição, que eles não acreditavam. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam e não aceitavam a Deus ter um filho, ao Filho de Deus. Então tinha essa resistência. E também tinha escribas, os eram os intérpretes da lei, os intelectuais,
e automaticamente sacerdócio, clero. E aí agora surge um movimento pautado em uma promessa deixada pelo próprio Jesus aos seus discípulos. E esses discípulos que vão receber essa promessa lá no dia da festa de Pentecostes vão iniciar esse processo, esse movimento, através não de uma instituição religiosa, mas de uma mensagem pregada, fazendo uma apologia, uma defesa da situação em que eles se encontravam, porque foram acusados de estar embriagados, e aí faz o Pedro uma defesa da situação em que eles se encontravam e do que tinha acontecido com eles, e vem causar essa mensagem, o nascimento da igreja com 3.000 almas, e após essa igreja vai crescendo e vai tornando-se um grupo assustador pelo número. 3, 5.000, 7.000, 10.000, que isso? Que movimento é esse? E os seus líderes maiores eram Pedro e João. Pedro como se fosse um líder, presidente de convenção. João, aquele que era o conselheiro, também dentro dos 12, era aquele que tinha maior, vamos dizer assim, entendimento teológico. E os 2 Tiagos, o Tiago, irmão de João, e o que não era o mesmo Tiago, irmão de Jesus. O Tiago, irmão de Jesus, ele vai ser acrescentado ao grupo dos 12 mais tarde. E ele é que vai se tornar mais tarde o pastor presidente da igreja de Jerusalém. E vai tornar-se um dos pilares do cristianismo, porque era o pastor da principal igreja. A igreja que nasceu no movimento do cristianismo, e automaticamente a igreja com maior número de membros, aonde até havia os concílios, como houve o concílio de Jerusalém, que ali foi separado mais tarde a quem? Paulo e Barnabé. Ocorreu onde? Dentro da igreja de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém era tipo uma sede, não daquela região, mas até a nível mundial, porque era ali que estava iniciando, e dali que partiu mais tarde Paulo e Barnabé para alcançar os gentios. Então o processo dessa igreja, ele vai ser todo desenvolvido em Jerusalém. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, o capítulo 5 trata dessa igreja, da sua dessa instituição tornando um corpo, sendo institucionalizada e estruturada em Jerusalém, porque lá no capítulo 6 é que vai surgir diáconos que vão ser nomeados ou separados com uma função que era atender os órfãos e as viúvas e os necessitados, para que os apóstolos, que eram os pastores, tivessem ter maior tempo para quê? Para pregar e orar. Então essa parte administrativa vai surgir a partir de Atos 6. Em Atos 7 vai ocorrer a transição judaísmo, judeus e cristianismo, gentios. Por quê? Porque até ali
Atos 7, a igreja tinha muito sentimento ainda de judaísmo. Era um cristianismo preso ainda no judaísmo, porque os próprios apóstolos eram judeus. Então, algumas práticas do lado do judaísmo, como 2 vezes por semana jejum diário, eram observados na igreja. A leitura da Torá era observada ainda. Algumas práticas, como a própria circuncisão, eram observadas ainda. A resistência de convivência com o gentil era observada ainda. Por isso que até Pedro tinha uma certa resistência. Então eles pensavam: o Evangelho, Espírito Santo, promessa, igreja, judeus. Mas lá no capítulo 7, começa a ocorrer a transição. A partir do momento que Estevão levanta-se, prega o seu sermão e vai confrontar os judeus, e dali começa a surgir um confronto à tradição judaica e ao judaísmo, e vai surgir aí 3 tempos para a igreja, que vão introduzir a igreja ao povo gentílico, ao povo gentil e às outras nações. Quem são esses 3 tempos? Primeiro tempo, Samaria, aonde vai Filipe. E Filipe vai ganhar ali 2 almas importantes. Que a atuação de Filipe em Samaria vai resultar na conversão de Simão, o mago, certo? Que era tipo assim, um personagem místico que atraía pessoas por causa das suas bruxarias, das suas mágicas, e agora converte-se ao cristianismo. Fruto do trabalho de Filipe. E também, mais tarde, o etíope, que vai ser alcançado, que era justamente um dos serviçais de quem? Da rainha de Cândace, que era uma região da Etiópia. E aí já se encaminha que esse homem vai chegar na Etiópia já alcançado e tornando-se um evangelista, um ganhador de almas lá na Etiópia. Então o evangelho já começa a alcançar outras regiões, nações. Em Atos 9 vai surgir aí quem? Um contraventor, perseguidor do cristianismo, que é alcançado para alcançar gentios, expandir o evangelho. E Atos 10, a tradição de só evangelho para judeus é quebrada. Por quê? Pelo próprio Pedro. Porque o próprio Pedro, que tinha existência, Deus dá para ele uma visão, não é? E ele vai ter a interpretação daquela visão e vai ir até a casa de Cornélio, que era um gentil, temente a Deus, porém ainda não convertido totalmente no sentido de pertencer à igreja, e este vai receber a Pedro. Pedro vai pregar a Cornélio e a todos na sua casa, e ali enquanto eles pregavam, eles são cheios do Espírito Santo. E aí Pedro vai entender: olha, o batismo com o Espírito Santo, a promessa, não é só para nós, também é para os gentios. E aí é que vai iniciar a igreja, o cristianismo, a alcançar outras nacionalidades,
outros povos, outras regiões, indo além fronteiras, e aí é que vai surgir, propriamente dita, vamos dizer, a fase de expansão e introdução do cristianismo, não mais como movimento, mas agora já como uma instituição, como uma igreja, como um povo que agora vai se expandindo. Inclusive, vai surgir a dispersão daqueles que são perseguidores e foram perseguidos também. Certo? Dispersão dos próprios cristãos, ou daqueles que seguiam a Estevão, e outros que agora são dispersos e vão abrindo igrejas dispersos por onde estão passando. E até porque nesse movimento da dispersão e nesse movimento de impacto que está ocorrendo lá em Atos 11, é que pela primeira vez eles são chamados de cristãos, ou seja, que é o testemunho deles, a prática de vida deles, resulta agora no impacto na sociedade, nas raízes da tradição do judaísmo, que a própria sociedade vai dizer, olha aí, esses são cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Porque o próprio agir deles dava testemunho das obras que faziam, que eram anunciar ao Evangelho da graça e anunciar a Cristo através da própria vida deles. Ok? Pode encerrar então aí a nossa participação.